Achas que sabes jogar póquer, miúdo? Vamos lá ver o que vales. O bilionário Rui Figueiredo empurra Diogo Silva, de 11 anos, para a cadeira de cabedal da sua mesa de póquer. Os pés da criança mal tocam no chão enquanto a elite alentejana e lisboeta se aglomera ao seu redor, com os telemóveis em riste. Uma mão, tu contra mim. Se ganhares, o que é impossível, pago-te o colégio que quiseres. Quando eu ganhar, os olhos frios de Figueiredo encontram Mariana Silva a limpar copos na cozinha. A tua mãe é despedida esta noite. Ele atira fichas de póquer à cara de Diogo. Cada uma deixa uma marca vermelha. Vá lá, miúdo. Mostra a esta gente porque é que o teu lugar é na cozinha com a mamã, e não à mesa com os teus superiores. A sala explode em gargalhadas. As câmaras começam a gravar. Todos esperam ver uma criança negra e pobre ser esmagada por um bilionário em minutos. Não fazem a menor ideia de que estão prestes a testemunhar algo que vai destruir tudo aquilo em que acreditam sobre inteligência e valor. Já alguma vez viu o momento exato em que um gênio subestimado explode e muda tudo para sempre? Imagine isto. No coração do Alto Alentejo, onde o ruído do mundo se torna um sussurro distante e o poder reside por trás de muros de pedra centenários, a quinta de Rui Figueiredo em Estremoz estende-se por hectares de puro luxo. Pavimentos de mármore de Estremoz, tão polidos que refletem as vigas de madeira escura do teto como espelhos. Candeeiros de cristal que valem mais do que a maioria das casas. E janelas do chão ao teto que oferecem uma vista divina sobre as vinhas e os sobreirais que ondulam até ao horizonte. Esta noite, o salão principal foi transformado numa arena de póquer profissional. 3 mesas de feltro ocupam o centro, cada uma rodeada por cadeirões de cabedal que custam 15 mil euros cada. Baralhadores automáticos de cartas zumbem silenciosamente nos cantos. Decantadores de cristal cheios de vinho verde gelado captam a luz de cima. O ar cheira a colónia cara, a tabaco envelhecido de charutos cubanos e ao tipo de dinheiro que nunca se preocupa com o amanhã. Isto não é apenas uma noite de jogos. É aqui que as pessoas mais poderosas de Lisboa vêm para provar que são mais espertas que toda a gente, apostando quantias que poderiam alimentar famílias durante anos enquanto lhe chamam caridade. A taxa de entrada esta noite, 10 mil euros por pessoa, supostamente para beneficiar programas de educação juvenil, embora a maior parte desse dinheiro acabe por financiar mais uma ala de algum colégio preparatório que já tem demasiado. Rui Figueiredo está no centro de tudo, como um rei a inspecionar o seu domínio. Aos 52 anos, tem o tipo de confiança que só vem de nunca lhe terem dito que não. O seu fato italiano feito à medida custa mais do que a maioria dos carros. O seu relógio Patek Philippe poderia comprar uma casa. Quando ele fala, as pessoas ouvem. Não porque seja sábio, mas porque assina os seus cheques, financia os seus projetos ou detém as suas hipotecas. Fez os seus milhares de milhões em tecnologia, mas a sua atitude vem de algo muito mais antigo e feio, a crença de que a riqueza equivale à inteligência e a cor da pele determina o valor. Carlos, dá mais uma rodada. Figueiredo chama o homem que baralha as cartas com uma precisão mecânica. Carlos Monteiro move-se como poesia em movimento quando manuseia as cartas. 30 anos de póquer profissional transformaram os seus dedos em instrumentos de arte. As cartas parecem dançar entre as suas mãos, fluindo em arcos perfeitos sobre o feltro. Ele está aqui porque estes ricos pagam-lhe 5 mil euros por noite para perder graciosamente para eles, fazendo-os sentir-se deuses do póquer, sem nunca os deixar perder tanto que deixem de o convidar. É um equilíbrio delicado, afagar os seus egos, levar o seu dinheiro e fingir que os seus erros de amador são estratégias brilhantes. Mas esta noite parece diferente. Esta noite, Carlos não para de olhar para a pequena figura sentada silenciosamente no canto. Diogo Silva está empoeirado na beira de uma cadeira que engola a sua estrutura de 11 anos, as pernas a balançar como as de uma criança. As suas roupas contam uma história. A camisa de botões está limpa, mas desbotada de tantas lavagens. As calças de sarja foram cuidadosamente remendadas no joelho, e os seus ténis já viram melhores dias, mas ainda brilham com a atenção cuidadosa da sua mãe. Tudo nele grita, não pertence aqui. O que é exatamente como estas pessoas gostam. Mas se olharmos mais de perto, realmente de perto, notamos outra coisa. Os olhos de Diogo nunca param de se mover. Seguem cada carta distribuída, cada ficha apostada, cada expressão facial à volta das mesas. A sua cabeça inclina-se ligeiramente quando alguém faz bluff. Os seus dedos batem ritmos silenciosos contra a perna. Não é energia nervosa, mas cálculos. Enquanto os adultos assumem que ele é apenas uma criança aborrecida a assistir a atividades incompreensíveis de adultos, Diogo está a construir uma base de dados de comportamento humano que impressionaria professores de psicologia. Sandra Costa ajusta o seu colar de diamantes pela 15ª vez esta noite. O gesto é tão automático que ela não se apercebe de que o faz sempre que está prestes a desistir de uma mão perdedora.
O olho esquerdo de Nuno Mendes contrai-se microscopicamente quando ele está a fazer bluff. Um tel, tão subtil que nem o Carlos o apanhou, mas o Diogo catalogou-o há meses. A doutora Helena Pereira toca no seu brinco quando está a calcular probabilidades. Sempre 3 toques rápidos com o dedo indicador. Estas pessoas têm jogado póquer à frente do Diogo há 3 anos, tratando-o como uma peça de mobília que respira. Discutem negócios de milhões de euros, escândalos pessoais e estratégias de negócios como se ele fosse surdo e mudo. Mas Diogo absorve tudo. Não apenas o póquer, mas a psicologia por detrás dele. A forma como a riqueza torna as pessoas descuidadas. Como o privilégio as cega para as suas próprias fraquezas. Como pessoas que nunca foram verdadeiramente desafiadas desenvolvem hábitos que seriam fatais contra uma competição real. Mariana Silva move-se pela cozinha com uma eficiência silenciosa. A sua presença é tão discreta que os convidados por vezes esquecem de que há pessoas reais a preparar a sua comida e a limpar os seus copos. Aos 38 anos, ela comporta-se com a dignidade de quem aprendeu a encontrar orgulho no trabalho honesto, mesmo quando esse trabalho é invisível para aqueles que dele beneficiam. As suas mãos, calejadas por anos de produtos de limpeza e trabalho árduo, movem-se com uma graça praticada enquanto arranja aperitivos e enche bebidas. Ela tem observado o seu filho a observar estas pessoas e viu algo que os convidados ricos não viram. O Diogo não está apenas a observar, está a aprender. Cada sessão de póquer torna-se uma aula de mestrado em ler pessoas, em compreender a matemática da probabilidade, em controlar emoções sob pressão. Enquanto outras crianças de 11 anos jogam videojogos, o seu filho tem tido uma educação de nível de pós-graduação em psicologia e teoria dos jogos de algumas das pessoas mais bem-sucedidas da cidade. E eles não fazem a menor ideia de que o estão a ensinar. A dinâmica de poder nesta sala é tão rígida como o chão de mármore. Há aqueles que se sentam às mesas e aqueles que os servem, aqueles que tomam decisões e aqueles que limpam as consequências, aqueles que importam e aqueles que não. Diogo e Mariana existem nessa segunda categoria. Visíveis quando necessários, invisíveis quando não. Mobília humana que mantém as pessoas importantes confortáveis. Mas esta noite, essas barreiras cuidadosamente mantidas estão prestes a explodir. Porque enquanto Rui Figueiredo vê uma criança negra e pobre que devia saber o seu lugar, o que está realmente sentado naquela cadeira desproporcionada é um prodígio da matemática que tem estudado as suas fraquezas há 3 anos. Um gênio psicológico que aprendeu a ler microexpressões melhor do que os agentes da polícia judiciária. Uma mente estratégica que tem absorvido teoria avançada dos jogos enquanto fingia ser decoração de fundo. O palco está montado. Os jogadores estão em posição. E Rui Figueiredo está prestes a descobrir que, por vezes, o adversário mais perigoso é aquele que nunca se deu ao trabalho de notar. A noite tem fluído com o seu ritmo habitual de autocongratulação e crueldade casual quando Rui Figueiredo repara em Diogo a estudar o manual de póquer pousado na mesa lateral. Os dedos do rapaz traçam as páginas que mostram as classificações das mãos e as estratégias de aposta. A sua jovem mente absorve informação como uma esponja. Olhem para isto. Figueiredo anuncia em voz alta, a sua voz cortando a conversa sofisticada. O filho da empregada pensa que sabe ler livros de estratégia. Que precioso! Ele aproxima-se e arranca o livro das mãos de Diogo, acenando no ar como prova num julgamento. Digo-te uma coisa, miúdo, já que estás tão fascinado pelo póquer, porque não nos mostras o que aprendeste? Entretenimento para os adultos. A energia da sala muda à medida que os convidados abandonam as suas conversas para se reunirem. Câmaras de telemóvel emergem de carteiras caras e bolsos de casacos. Este é o tipo de crueldade espontânea que dá ótimo conteúdo para as redes sociais. Na verdade, os olhos de Figueiredo iluminam-se com uma inspiração maliciosa. Vamos tornar isto realmente educativo. Uma mão de Texas Hold'em, o rapaz contra mim. Sandra Costa bate palmas. Oh, que divertido! Como ensinar um cão a fazer truques novos. O acordo é este. Figueiredo continua, a sua voz a ficar mais alta à medida que se alimenta da antecipação da multidão. Se este miúdo de alguma forma me vencer, o que é tão provável como porcos a voar, eu financio uma bolsa de estudo completa para qualquer colégio preparatório da cidade. Murmúrios de divertimento ondulam pela multidão. 10.000 euros em custos educacionais é troco para esta gente. Uma aposta segura que Figueiredo sabe que nunca terá de pagar. Mas quando eu ganhar, e eu vou ganhar, há consequências. O seu olhar frio encontra Mariana à porta da cozinha e a sala fica em silêncio. A tua mãe faz as malas esta noite. Encontra um novo emprego noutro sítio, bem longe daqui. O copo de vinho de Mariana treme nas suas mãos. 4 anos de emprego estável, seguro de saúde, o pequeno quarto nos alojamentos do pessoal da quinta que ela e o Diogo chamam de casa.
Tudo depende de um jogo de cartas concebido para humilhar o seu filho. Vá lá, agora. Figueiredo diz, agarrando o braço de Diogo e puxando-o para a mesa de póquer principal. Não sejas tímido. Mostra a estas pessoas simpáticas o que a tua laia consegue fazer quando tenta pensar. Carlos parece desconfortável pela primeira vez em toda a noite. Senhor Figueiredo, talvez devêssemos. Dá as cartas, Carlos. A menos que também queiras encontrar um novo trabalho. O maxilar do jogador de póquer profissional aperta-se, mas ele começa a baralhar com movimentos bruscos e zangados. Os seus 30 anos no jogo mostraram-lhe muitos lados feios da natureza humana, mas isto parece diferente. Isto parece errado. 500 euros cada. Figueiredo anuncia, empurrando uma pilha de fichas para Diogo. Dinheiro a sério para um jogo a sério. Embora, suponho que para alguém como tu, 500 euros seja uma pequena fortuna. Nuno Mendes ri-se. Cuidado, Rui. Não leves o miúdo à falência. Diogo olha para o homem que está prestes a destruir a vida da sua família por desporto. As fichas parecem pesadas nas suas pequenas mãos. As câmaras estão a gravar. As gargalhadas estão a ficar mais altas. Mas à medida que se instala na cadeira de cabedal que é demasiado grande para a sua estrutura, algo muda nos seus olhos. O rapazinho assustado desaparece, substituído por outra coisa. Algo que esteve a observar, a aprender e a esperar exatamente por este momento. Há 3 anos, num apartamento apertado que cheirava a medicamentos e fotografias antigas, Diogo Silva, de 8 anos, sentava-se de pernas cruzadas num tapete gasto, a observar as mãos enrugadas do seu avô baralhar um baralho de cartas com a precisão de um cirurgião. O póquer não é sobre as cartas, meu rapaz. Disse Manuel Silva, a sua voz suave mas firme enquanto distribuía 2 cartas a cada um deles. É sobre ler almas. Cada pessoa nesta terra tem detalhes, pequenos hábitos que entregam os seus segredos quando pensam que ninguém está a ver. Manuel aprendera a jogar póquer nas trincheiras da guerra colonial, onde ler as intenções de um camarada podia significar a diferença entre um bónus de comida ou nada. Depois da guerra, limpava escritórios à noite e jogava as cartas no Jardim da Estrela aos fins de semana, transformando 5 euros no dinheiro para as compras através de pura habilidade e observação. Estás a ver isto? Manuel apontou para o seu próprio rosto enquanto fazia uma expressão exagerada. Quando as pessoas mentem, os seus corpos atraiçoam-nas. Um tique aqui, um toque ali. A maioria das pessoas são livros abertos. Só tens de aprender a ler. O jovem Diogo absorveu cada palavra como um evangelho. Enquanto outras crianças da sua idade jogavam videojogos, ele estudava as mãos do seu avô enquanto demonstravam a probabilidade. Se há 52 cartas e vês 5, quantas restam? Quais são as hipóteses de a próxima carta te ajudar? Perguntava Manuel. E a mente de Diogo calculava as respostas mais depressa do que a maioria dos adultos conseguia pensar. Mas era mais do que matemática. Manuel ensinou Diogo a reparar em tudo. Como as vozes das pessoas mudavam quando estavam nervosas. Como a sua respiração se alterava quando estavam excitadas. Como os seus olhos se moviam quando estavam a calcular mentiras. Os ricos pensam que o dinheiro os torna espertos. Dizia Manuel com um sorriso conhecedor. Mas o dinheiro não pode comprar a capacidade de controlar a tua cara quando estás com medo. As lições continuaram todos os domingos durante 2 anos, até a tosse começar. Depois as visitas ao hospital. Depois o diagnóstico que chegou demasiado tarde porque não podiam pagar os médicos certos, os exames certos, os tratamentos certos. Não os deixes dizer-te o que vales, Diogo. Sussurrou Manuel na sua cama de hospital, pressionando uma ficha de póquer gasta de 5 euros na palma da mão do seu neto. Esta velhinha é do Casino Estoril, de 1973. Ganhei-a de forma justa a um homem que pensava que eu era apenas mais um empregado de limpeza. Mostra-lhes quem tu és. Manuel morreu 3 dias depois, deixando para trás um neto com uma memória fotográfica para o comportamento humano e um desejo ardente de provar que a inteligência não vem com uma etiqueta de preço. A verdadeira educação começou quando Mariana começou a levar Diogo para o trabalho com ela. Enquanto ela limpava quintas de luxo e servia em festas exclusivas, Diogo tornou-se mobília invisível, presente mas não notado, a observar e a aprender com pessoas que o tratavam como uma peça de decoração. Na quinta de Rui Figueiredo, ele descobriu uma mina de ouro de dados psicológicos. Estes jogadores ricos nunca tinham enfrentado consequências reais pelos seus erros no póquer, por isso os seus tells eram enormes, óbvios e completamente inconscientes. Sandra Costa tocava no seu colar sempre que estava prestes a desistir. O olho esquerdo de Nuno Mendes contraía-se quando fazia bluff. A doutora Pereira tocava no seu brinco 3 vezes quando calculava probabilidades.
Mais importante, o próprio Rui Figueiredo tinha um hotel tão maciço que era quase cômico. Ele tocava no seu relógio caro sempre que se sentia incerto ou fraco. O gesto era tão automático que ele o fazia durante chamadas de negócios, em jantares, até mesmo enquanto discutia com a sua esposa. Era a sua manta de segurança, e ele não tinha ideia de que o estava a fazer. Todos os dias depois da escola, enquanto Mariana trabalhava no seu segundo emprego a limpar escritórios no centro de Lisboa, Diogo passava horas na biblioteca pública. A internet gratuita tornou-se a sua universidade de póquer. Ele estudava vídeos de torneios profissionais, memorizava tabelas de probabilidades e praticava em sites online gratuitos usando contas falsas. A sua jovem mente absorvia conceitos avançados que a maioria dos jogadores leva anos para entender: pot ODS, implicit ODS, psicologia inversa, teoria de níveis. Os bibliotecários pensavam que ele estava a pesquisar para um projeto escolar. Os seus professores assumiam que ele era apenas um miúdo sossegado que gostava de computadores. Ninguém suspeitava que um rapaz de 11 anos estava a desenvolver uma perícia que desafiaria profissionais experientes. Mas a verdadeira motivação não era fama ou dinheiro, nem mesmo vingança. Todas as noites, Diogo via a sua mãe contar e recontar a sua pequena pilha de notas, via assaltar refeições para que ele pudesse comer, via a trabalhar 16 horas por dia para os manter à tona. Cada vídeo de póquer que ele estudava, cada probabilidade que memorizava, cada tel que catalogava era para ela. Esta noite, com todo o seu futuro pendurado em 5 cartas e na crueldade de um bilionário, todas aquelas horas de preparação secreta teriam finalmente o seu momento. A ficha de póquer de Manuel pesava no bolso de Diogo enquanto ele enfrentava o homem que pensava que a inteligência se herdava através de contas bancárias. Hora de lhes mostrar o que o neto de um empregado de limpeza realmente conseguia fazer. As mãos de Carlos movem-se com precisão profissional enquanto ele baralha o baralho uma última vez, as cartas fluindo como água entre os seus dedos. O som corta o silêncio tenso da quinta. 52 possibilidades prestes a determinar o destino de uma família. Senhores, isto é Texas Hold'em. Anuncia Carlos, a sua voz carregando a autoridade de 3 décadas em mesas de póquer. Cada jogador recebe 2 cartas fechadas, seguidas de 5 cartas comunitárias distribuídas por fases. A melhor mão de 5 cartas ganha. Ele desliza 2 cartas viradas para baixo para cada jogador. O sussurro suave do cartão contra o feltro soa como um trovão na sala subitamente silenciosa. 20 telemóveis estão a gravar agora, capturando o que todos assumem que será uma justiça rápida aplicada a uma criança atrevida. Diogo espreita as suas cartas com a precisão cuidadosa que o seu avô lhe ensinou. 7 de espadas, 8 de espadas. O seu rosto não revela nada, mas por dentro a sua mente começa imediatamente a calcular. São o que os jogadores de póquer chamam de suited connectors. 2 cartas em sequência e do mesmo naipe. Não é uma mão poderosa, mas uma com sério potencial se as cartas comunitárias certas aparecerem. Do outro lado da mesa, Figueiredo olha para as suas cartas e não consegue suprimir um ligeiro sorriso. As de paus, rei de ouros. Big Slick, como é conhecido nos círculos de póquer, uma das mãos iniciais mais fortes possíveis. A sua confiança aumenta enquanto ele conta mentalmente o dinheiro da bolsa que nunca terá de pagar. As apostas pré-flop começam consigo, senhor Figueiredo. Afirma Carlos. Figueiredo não hesita. Ele empurra 50 euros em fichas para a frente com um toque teatral. Vamos começar com algo pequeno. Não quero assustar o rapaz demasiado depressa. A multidão ri-se da sua crueldade casual. Sandra Costa sussurra em voz alta: que generoso da sua parte, Rui, começar devagar por causa da criança. Todos os olhos se voltam para Diogo. Este é o seu primeiro ponto de decisão, e todos esperam que ele desista imediatamente. Porque é que o miúdo pobre arriscaria 50 euros? Provavelmente mais dinheiro do que a sua família vê numa semana. Mas Diogo está a lembrar-se das lições do seu avô sobre ler pessoas. A narina de Figueiredo dilatou-se quando fez aquela aposta. O tel subtil de alguém confiante na força da sua mão. A maneira como se inclinou ligeiramente para trás depois de empurrar as fichas para a frente. Postura clássica de dominância. O mais revelador de tudo, Figueiredo não tocou no seu relógio, o que significa que se sentia completamente seguro. Diogo empurra 50 euros para a frente para igualar a aposta. Eu pago. O primeiro murmúrio de surpresa ondula pela multidão. O miúdo não está a desistir. Isto pode realmente ser interessante. Carlos queima uma carta e distribui o flop. 3 cartas comunitárias viradas para cima no centro da mesa. As cartas caem em sequência: 6 de espadas, 9 de copas, 5 de paus. Deixem-me explicar o que isto significa para cada jogador, porque é aqui que a mão se torna fascinante. O 7 e o 8 de espadas de Diogo,
combinados com o 6, 9 e 5 na mesa, dão-lhe o que se chama um Open-Ended Straight Draw. Ele precisa de um 4 ou de um 10 para completar uma sequência. Com 8 cartas no baralho que o podem ajudar, ele tem cerca de 31% de hipóteses de fazer a sua mão até ao final. O As-Rei de Figueiredo, entretanto, falhou completamente este flop. Ele tem o que os jogadores de póquer chamam de overcards. Cartas mais altas do que qualquer coisa na mesa, mas sem par, sem nada. Ele está essencialmente a segurar As alto, o que em termos de póquer significa que não tem quase nada. Mas aqui está a parte crucial. Figueiredo não se apercebe de quão fraca é a sua posição. Na sua mente, As-Rei ainda é uma mão premium, e ele está a enfrentar uma criança que não poderia possivelmente entender estratégia avançada de póquer. Mais 50. Anuncia Figueiredo, empurrando fichas para a frente com agressividade renovada. Ele está a tentar intimidar Diogo para fora do pote antes que o miúdo tenha sorte. É aqui que os 3 anos de observação de Diogo dão frutos. Ele viu Figueiredo fazer este mesmo movimento dezenas de vezes, apostar agressivamente quando se sente forte, tentando terminar as mãos rapidamente. Mas algo está diferente desta vez. A mão de Figueiredo moveu-se em direção ao seu relógio por uma fração de segundo antes de parar. Um micro-tel que sugere incerteza por baixo da bravata. Em vez de desistir como todos esperam, Diogo faz algo que choca a sala. Ele aumenta para 150 euros. Aumento. Diz ele calmamente, empurrando as fichas para a frente com mãos firmes. A quinta cai em silêncio total. Até as sobrancelhas de Carlos sobem em direção à sua linha de cabelo. O que acabou de acontecer desafia toda a lógica. Uma criança de 11 anos acabou de aumentar a aposta de um bilionário numa mão de póquer de altas apostas. Raios me partam. Sussurra Nuno Mendes. O sorriso confiante de Figueiredo vacila pela primeira vez. Isto era para ser entretenimento fácil. Uma lição rápida de hierarquia social através das cartas. Porque é que este miúdo está a lutar? Sandra Costa para de tocar no seu colar a meio do gesto. Ele está mesmo a jogar póquer. Carlos inclina-se ligeiramente para a frente, os seus instintos profissionais agora totalmente envolvidos. Aquele aumento não foi aleatório. O timing, o tamanho, a situação. Mostrou compreensão de conceitos que a maioria dos jogadores leva anos para aprender. Esta criança acabou de executar o que os profissionais chamam de semi-bluff, apostar com uma mão em construção que pode melhorar, ao mesmo tempo que aplica pressão para forçar erros. A ação é sua, senhor. Figueiredo. Incita Carlos. Pela primeira vez em toda a noite, Rui Figueiredo hesita. Os seus dedos vagueiam em direção ao seu relógio antes de se conter. A multidão que estava a rir com ele momentos antes agora observa-o com olhos curiosos. O jogo está a mudar. A dinâmica de poder está a mudar. E algures no fundo da mente de todos, uma pergunta impossível começa a formar-se. E se este miúdo realmente souber o que está a fazer? Figueiredo encara as fichas que Diogo acabou de empurrar para a frente, a sua mente a lutar para processar o que está a acontecer. Um aumento de 150 euros de um miúdo de 11 anos. Isto não estava no guião. Era para ser uma humilhação rápida, não um verdadeiro jogo de póquer. Os seus dedos contraem-se em direção ao seu relógio antes de ele os forçar a parar. Pago. Diz ele, tentando soar casual, mas a sua voz carrega uma nota de incerteza que não estava lá antes. Carlos queima outra carta e revela o turno. A quarta carta comunitária que pode mudar tudo. A carta atinge o feltro com um baque suave. 4 de ouros. A sala não entende o que acabou de acontecer, mas a mente de Diogo explode com certeza matemática. O seu 7, 8 de espadas agora tem a mesa a ler 6, 9, 5, 4. Ele completou a sua sequência. 5, 6, 7, 8, 9. Em termos de póquer, ele tem, de nuts, a melhor mão possível neste momento. Ninguém o pode vencer. Não com quaisquer duas cartas. É matematicamente impossível. Mas aqui está a parte bonita. Ninguém mais sabe disso. Figueiredo ainda tem As-Rei sem nada, apenas As alto. Ele está a segurar o que equivale a lixo em termos de póquer, mas não se apercebe de quão terrível a sua situação se tornou. Na sua mente, ele ainda tem Big Slick, ainda tem a mão premium, ainda tem a vantagem intelectual. Interessante carta no turno. Murmura Carlos, estudando a mesa com olhos profissionais. Ele está a começar a ver as possibilidades, e o que ele vê faz o seu pulso acelerar. Em vez de apostar agressivamente com a sua mão monstruosa, Diogo faz algo que impressionaria profissionais de classe mundial. Ele faz cheque, apenas bate suavemente na mesa,
indicando que não quer apostar. Isto chama-se slow playing ou trapping, e requer nervos de aço e uma compreensão psicológica avançada. Diogo está deliberadamente a mostrar fraqueza com uma mão imbatível, convidando Figueiredo a apostar contra ele e a construir um pote maior. Figueiredo morde o isco completamente. 200. Anuncia ele, empurrando as fichas para a frente com confiança renovada. Na sua mente, o cheque do miúdo confirma o que ele esperava. Diogo está fraco, provavelmente assustado, definitivamente a leste do que se está a passar. Hora de acabar com esta farsa e recolher a sua vitória. A multidão murmura em aprovação. Isto é mais como deve ser. O bilionário a reafirmar o domínio sobre a criança presunçosa. Mas Diogo está a ler Figueiredo como um livro infantil. 3 anos de observação catalogaram cada microexpressão, cada gesto inconsciente. Quando Figueiredo fez aquela aposta, as suas narinas dilataram-se ligeiramente, o tel de alguém que se sente forte, os seus ombros endireitaram-se em postura de dominância. Mais importante, ele não tocou no seu relógio, significando que se sentia completamente confiante. Figueiredo não faz ideia de que acabou de entrar numa armadilha perfeitamente montada. Aumento. Diz Diogo calmamente. 400. As palavras atingem a sala como um golpe físico. O copo de vinho de Sandra Costa congela a meio caminho dos seus lábios. A boca de Nuno Mendes abre-se. Até Carlos, que já viu tudo em 30 anos de póquer profissional, pisca os olhos de surpresa. Uma criança de 11 anos acabou de aumentar para 400 euros contra um bilionário. Isto já não é uma brincadeira de crianças. Isto é dinheiro sério, póquer sério, psicologia séria. Que raio! A compostura de Figueiredo quebra visivelmente. A sua mão move-se bruscamente em direção ao seu relógio antes de ele se conter. Isto era para ser entretenimento educativo, não um verdadeiro jogo de póquer onde ele pudesse realmente perder. Carlos inclina-se para a frente, os seus instintos profissionais a gritar que algo extraordinário está a acontecer. Senhores, a ação é consigo, senhor. Figueiredo. Isto é ridículo. Figueiredo explode, mas a sua voz carece da confiança anterior. Ele tem 11 anos. Ele não sabe o que está a fazer. Mas mesmo enquanto diz, a dúvida insinua-se na sua mente. O padrão de apostas do miúdo mostra uma compreensão de conceitos que o próprio Figueiredo não compreende totalmente. O timing, o tamanho, a psicologia. É tudo demasiado sofisticado para ser sorte aleatória. Sandra Costa sussurra ao seu marido, talvez devêssemos parar com isto. A criança parece realmente saber jogar. Não. Diz Figueiredo em voz alta, o seu ego a sobrepor-se ao seu julgamento. Não vou ser derrotado pelo filho da empregada. Pago. O pote contém agora 800 euros. Dinheiro real que poderia pagar a renda de Mariana por 3 meses. Mas mais do que dinheiro está em jogo aqui. Reputações, visões do mundo, crenças fundamentais sobre inteligência e valor estão na balança. Carlos distribui a última carta, o River. 5 de copas. Uma carta em branco que não muda nada sobre a força da mão. Diogo ainda tem a sua sequência imbatível. Figueiredo ainda não tem absolutamente nada. É agora. Anuncia Carlos. Última ronda de apostas. Diogo estuda o rosto de Figueiredo com a intensidade de um cirurgião. Cada microexpressão, cada gesto inconsciente é catalogado e analisado. A respiração de Figueiredo acelerou ligeiramente. As suas pupilas estão dilatadas com o stress. Os seus dedos continuam a vaguear em direção ao seu relógio antes de pararem. O tel universal de incerteza e medo. O homem está a quebrar, e ele nem se apercebe. Cheque. Diz Diogo, batendo suavemente na mesa. É o movimento perfeito. Ao fazer cheque com o nuts, ele está a dar a Figueiredo uma última oportunidade para apostar contra ele, para comprometer ainda mais dinheiro num pote que não pode ganhar. É guerra psicológica no seu melhor, mostrando fraqueza enquanto detém a força suprema. A mente de Figueiredo acelera. O miúdo fez cheque outra vez. Isso tem de significar fraqueza, certo? As crianças não têm a sofisticação para o engano avançado. Esta é a sua oportunidade para acabar com a humilhação e restaurar a ordem apropriada. All in. Declara ele, empurrando os seus restantes 150 euros para o centro. Cada última ficha. Vamos ver do que és realmente feito, rapaz. A sala suspira. Figueiredo acabou de comprometer todas as fichas que tem num pote que não pode ganhar, contra uma criança de 11 anos que o tem superado desde que a primeira carta foi distribuída. Diogo olha para as fichas,
depois para o rosto de Figueiredo, depois para as câmaras que gravam cada momento do que está prestes a tornar-se uma lenda do póquer. Eu pago. Diz ele simplesmente. A armadilha está completa. O jogo acabou. Tudo o que resta é a revelação. No momento em que Diogo paga a aposta all-in de Figueiredo, a quinta mergulha num silêncio absoluto. 850 euros estão no centro da mesa, mais dinheiro do que Mariana ganha em 2 meses, à espera que as cartas sejam reveladas. Mas antes que alguém possa mostrar as suas mãos, Carlos levanta-se da sua cadeira, a sua reputação profissional a exigir que ele fale. Senhoras e senhores. A sua voz corta a atenção como uma lâmina. Preciso de explicar o que estão a testemunhar aqui. Ele gesticula em direção às cartas comunitárias espalhadas pelo feltro. Esta mesa mostra 6, 9, 5, 4, 5. Ora, eu jogo póquer profissionalmente há 30 anos, e o que este jovem acabou de executar? Ele pausa, abanando a cabeça em genuíno espanto. Isto é uma estratégia de nível de mestre. Sandra Costa baixa o seu copo de vinho, o seu divertimento anterior substituído por uma curiosidade genuína. O que queres dizer com isso, Carlos? Olhem para o padrão de apostas. Explica Carlos, a sua voz a ganhar autoridade enquanto fala para a multidão. O Diogo pagou a aposta inicial, depois aumentou no flop quando tinha uma mão em construção. Isso chama-se semi-bluff, e requer uma compreensão profunda das probabilidades do pote e da psicologia. Quando a carta do turno veio, ele fez cheque com o que eu suspeito ser uma mão muito forte, e depois aumentou quando o seu adversário apostou. Isso é slow playing de manual. Nuno Mendes inclina-se para a frente, os seus sorrisos anteriores a desvanecerem-se. Estás a dizer que o miúdo sabe mesmo jogar? Estou a dizer. A voz de Carlos torna-se mais séria. Que já vi esta sequência exata de movimentos nos eventos principais da World Series of Poker. Jogadores profissionais pagam milhares de euros por treino para aprender estes conceitos. Esta criança acabou de executá-los na perfeição contra um homem que pensa que é o dono do mundo. A energia da multidão muda drasticamente. Os telemóveis que estavam a gravar por entretenimento agora capturam algo totalmente diferente. A possibilidade de estarem a testemunhar um brilho genuíno de uma fonte inesperada. A doutora Helena Pereira, que esteve em silêncio até agora, fala. Carlos, estás a sugerir que este rapaz de 11 anos está mesmo a superar o Rui? Minha senhora, não estou a sugerir nada. Responde Carlos com firmeza. Estou a dizer-lhe que se este jovem tiver a mão que eu penso que ele tem, o que acabamos de ver foi uma aula de psicologia avançada de póquer. Ele leu o seu adversário, controlou o tamanho do pote e extraiu o valor máximo de alguém que nunca suspeitou da armadilha que estava a ser montada. O rosto de Figueiredo fica pálido à medida que as implicações se instalam. O riso que o rodeava há minutos evaporou-se. A multidão que estava a desfrutar da sua demonstração de domínio agora olha para ele com olhos diferentes. Olhos que começam a ver fraqueza onde antes viam força. Isto é impossível. Gagueja Figueiredo. Ele é só uma criança. Ele é só. Só que... A voz de Mariana ecoa da porta da cozinha, onde ela tem estado a observar em silêncio. Pela primeira vez em 4 anos de emprego, ela fala diretamente aos convidados de Figueiredo. Só brilhante, só talentoso, só alguém que nunca se deram ao trabalho de notar por causa da cor da sua pele. A atmosfera da sala transforma-se completamente. O que começou como um entretenimento cruel tornou-se algo totalmente diferente, um ajuste de contas com suposições, preconceitos e o perigoso hábito de julgar a inteligência pelas circunstâncias em vez da capacidade. Carlos olha diretamente para Figueiredo. Senhor, está na hora de mostrar as suas cartas. O momento da verdade chegou, e todos na sala, exceto Figueiredo, começam a suspeitar que estão prestes a testemunhar algo extraordinário. Mostra as suas cartas. Comanda Carlos, a sua voz carregando a autoridade de 3 décadas em mesas de póquer em todo o mundo. As mãos de Figueiredo tremem ligeiramente enquanto ele alcança as suas cartas. A sua mente ainda não consegue aceitar o que está a acontecer. Uma criança de 11 anos não pode tê-lo superado. É socialmente impossível. É tudo aquilo em que ele construiu a sua visão do mundo a desmoronar-se em tempo real. Ele vira as suas cartas com uma confiança desesperada. As de paus, rei de ouros. As rei. Anuncia Carlos para a sala, também conhecido como Big Slick. Com a mesa final de 6, 9, 5, 4, 5, o senhor Figueiredo tem as alto. A multidão murmura em confusão. As alto soa impressionante para pessoas que não jogam póquer, mas o tom de Carlos sugere que não são boas notícias. Em termos de póquer. Explica Carlos claramente.
As alto significa que o Sr. Figueiredo não tem essencialmente nada. Nenhum par, nenhuma sequência, nenhuma cor. Apenas o seu as como carta alta. É das mãos mais fracas que se pode ter nesta situação. A realidade atinge Figueiredo como um golpe físico. Ele acabou de apostar quase 1000 euros sem nada. Mas isso é impossível. As-rei é uma mão premium. É suposto ser forte. Como pode ele não ter nada? Todos os olhos se voltam para Diogo, que se senta silenciosamente na sua cadeira desproporcionada, parecendo impossivelmente jovem e impossivelmente calmo. As câmaras focam-se nas suas pequenas mãos enquanto ele alcança as suas cartas. Senhores e senhoras, diz Diogo, a sua voz clara e firme. Deixem-me mostrar-vos algo que o meu avô me ensinou sobre ler pessoas. Ele vira as suas cartas. 7 de espadas, 8 de espadas. Os olhos de Carlos arregalam-se enquanto ele processa a mão. A sua voz baixa para um sussurro admirado. 7, 8 de espadas com a mesa a mostrar 6, 9, 5, 4, 5. Ele pausa, calculando rapidamente. Isso dá ao Diogo uma sequência. 5, 6, 7, 8, 9. A sala explode em suspiros e murmúrios chocados. O copo de vinho de Sandra Costa escorrega-lhe dos dedos, estilhaçando-se no chão de mármore. A boca de Nuno Mendes abre-se em completa incredulidade. Uma sequência vence às alto. Anuncia Carlos, a sua compostura profissional a quebrar-se com genuíno espanto. O Diogo ganha. Mas as cartas contam apenas parte da história. Carlos vira-se para se dirigir à multidão atônita, a sua voz carregando o peso da autoridade profissional. Senhoras e senhores, o que acabaram de testemunhar não foi sorte. Este jovem tem a mão vencedora desde que a quarta carta foi distribuída. Mas em vez de apostar agressivamente e assustar o seu adversário, ele jogou-a em slow play, na perfeição. Ele aponta para a sequência de apostas. Ele armou uma cilada ao Sr. Figueiredo para que este comprometesse todas as fichas que tinha num pote que nunca poderia ganhar. Isso não é sorte de principiante. Isso é guerra psicológica avançada. Figueiredo encara as cartas em choque total, o seu cérebro incapaz de processar a realidade matemática à sua frente. Isto não pode estar a acontecer. Sussurra ele. Isto é impossível. A matemática é bastante simples, na verdade. Diz Diogo, a sua jovem voz cortando o caos com precisão cirúrgica. Tinha aproximadamente 6% de hipóteses de ganhar depois da carta do turno. Eu tinha, de nuts, a melhor mão possível. Apostou tudo numa hipótese de 6% porque não conseguiu ler a situação. As palavras atingem Figueiredo como balas. Não apenas a lição de póquer, mas a forma calma e analítica como este rapaz de 11 anos está a explicar quão completamente foi superado. Mas, mais importante. Continua Diogo, levantando-se na sua cadeira para se dirigir à sala. Não conseguiu ver a minha força porque estava cego pelas suas suposições sobre o meu valor. A multidão começa a aplaudir, lentamente no início, depois crescendo para uma aprovação estrondosa. Estas pessoas ricas e sofisticadas estão a dar uma ovação de pé a uma criança que acabou de demonstrar superioridade intelectual da forma mais inegável possível. Carlos inicia os aplausos, o seu respeito profissional a sobrepor-se às barreiras sociais. Em 30 anos de póquer, raramente vi uma execução tão perfeita. Isto foi uma aula de mestrado em ler adversários e controlar a psicologia. Figueiredo senta-se congelado na sua cadeira, a encarar as cartas que acabaram de destruir toda a sua visão do mundo. A criança que ele descartou como socialmente inferior acabou de o superar usando por inteligência, paciência e habilidade. O jogo acabou. O dinheiro foi ganho. Mas a verdadeira vitória está apenas a começar. Os aplausos diminuem enquanto Carlos se dirige à sala com a gravidade de um juiz de tribunal a proferir um verdito. Senhoras e senhores, preciso que entendam o que aconteceu aqui. Diz ele, a sua voz carregando 30 anos de autoridade profissional. Isto não foi um acaso. Não foi sorte de principiante. O que o Diogo acabou de executar requer o domínio de conceitos que a maioria dos jogadores nunca aprende. Ele gesticula em direção à mesa de feltro, onde as cartas ainda repousam como testemunho do gênio. Ele leu microexpressões para identificar os tells do seu adversário. Ele calculou as probabilidades do pote em tempo real. Ele empregou uma estratégia psicológica avançada para extrair o valor máximo de uma mão perdedora. Estas são habilidades que os jogadores profissionais passam décadas a desenvolver. Sandra Costa, a sua gargalhada cruel de antes agora uma memória, avança com óbvio desconforto. Carlos, estás a dizer que esta criança tem andado a estudar póquer?
Minha senhora, estou a dizer que esta criança tem andado a estudar psicologia humana a um nível de pós-graduação enquanto todos nós assumimos que ele era apenas mobília. As palavras de Carlos cortam as pretensões da sala como o bisturi de um cirurgião. Pela primeira vez desde que as cartas foram distribuídas, Diogo levanta-se completamente na sua cadeira e dirige-se à multidão que passou anos a ignorar a sua existência. Durante 3 anos, sentei-me nos cantos de salas como esta, a ver-vos jogar póquer e a assumir que era demasiado novo, ou demasiado pobre, ou demasiado negro para entender o que estava a ver. A sua voz carrega uma força tranquila que faz até as pessoas mais poderosas da sala ouvirem. Mas o meu avô ensinou-me que o póquer revela o caráter. Esta noite, cada pessoa nesta sala revelou exatamente quem é. Nuno Mendes mexe-se desconfortavelmente. Espera lá um minuto. Não, senhor. Interrompe Diogo com firmeza educada. O senhor é que espera. Riu-se quando o senhor Figueiredo me chamou de animal. Gravou vídeos à espera de ver uma criança ser humilhada para seu entretenimento. Assumiu o meu valor com base no trabalho da minha mãe e na cor da minha pele. A sala fica em silêncio enquanto o peso do seu comportamento coletivo assenta nas suas consciências. Mas o póquer ensinou-me outra coisa. Continua Diogo, a sua jovem voz a ganhar poder. Ensinou-me que as suposições são perigosas. O senhor Figueiredo assumiu que eu era inferior por causa das minhas circunstâncias. Essa suposição acabou de lhe custar 1000 euros e a sua reputação. Mariana Silva sai da cozinha, onde esteve a observar silenciosamente a transformação do seu filho de criança invisível a força inegável. O meu filho aprendeu teoria do póquer sozinho, usando livros da biblioteca e vídeos gratuitos da internet. Diz ela, a sua voz firme de orgulho. Enquanto vocês assumiam as suas limitações, ele estava a dominar competências que vocês pagam a consultores milhares de euros para vos ensinar mal. A doutora Helena Pereira, com a vergonha evidente na sua voz, pergunta: há quanto tempo tens observado os nossos jogos, Diogo? 3 anos, minha senhora. Todos os jogos de póquer de quinta-feira à noite, todos os torneios de fim de semana, todas as mãos casuais durante os jantares. Tenho catalogado tells, memorizado padrões de apostas, estudado a psicologia de jogadores que nunca enfrentaram consequências reais pelos seus erros. Isso é impossível. Fala finalmente Figueiredo, a sua voz oca de choque. És só uma criança. As crianças não têm esse tipo de capacidade para... Para quê? A pergunta de Diogo para no ar como um desafio. Para a inteligência, para a análise, para a aprendizagem. Ou apenas para ser melhor do que pensava que alguém como eu poderia ser? A pergunta atinge Figueiredo como um golpe físico, expondo a fundação preconceituosa da sua incredulidade. Carlos profere o verdito final. Senhor Figueiredo, no póquer, temos um ditado: joga o jogador, não as cartas. O senhor jogou o estereótipo em vez da pessoa sentada à sua frente. Foi por isso que perdeu. Mariana acrescenta calmamente: o meu filho foi aceito no programa de admissão antecipada da Universidade de Lisboa. Só não tínhamos como pagar. Antes desta noite. A atmosfera da sala muda completamente à medida que as implicações se instalam. Eles não testemunharam apenas um jogo de póquer. Testemunharam a destruição pública de tudo em que acreditavam sobre inteligência, valor e superioridade. A verdadeira lição não é sobre póquer. Conclui Diogo, a sua voz carregando uma sabedoria para além dos seus anos. É sobre o custo perigoso de subestimar as pessoas com base em suposições. Esta noite, essas suposições custaram tudo ao senhor Figueiredo. Amanhã, podem custar-vos o mesmo. O ajuste de contas moral está completo. A justiça foi feita, não através de violência ou vingança, mas através de pura e inegável superioridade intelectual, demonstrada da forma mais pública possível. 6 meses depois, a transformação é completa e inegável. Diogo Silva senta-se na biblioteca do Colégio de São João. A sua carta de aceitação da Universidade de Lisboa está emoldurada na secretária, ao lado da velha ficha de póquer do seu avô. O sol da manhã entra pelas janelas do chão ao teto enquanto ele dá explicações a 3 colegas sobre teoria avançada da probabilidade, conceitos que outrora pareciam impossíveis para um rapaz da sua origem entender, quanto mais dominar. A chave para ler as pessoas. Explica ele ao seu grupo de estudo. Não é magia. É observação, reconhecimento de padrões e a compreensão de que todos revelam os seus pensamentos através de comportamentos inconscientes. O seu telemóvel vibra com uma mensagem da sua mãe. A RTP1 quer outra entrevista sobre o fundo de bolsas. Estás livre este fim de semana? O vídeo viral mudou tudo. 24 horas após Nuno Mendes ter publicado a filmagem, a hashtag Gênio do Póquer era tendência mundial.
O clipe de uma criança negra de 11 anos a desmantelar sistematicamente a visão de mundo de um bilionário preconceituoso foi visto mais de 50 milhões de vezes em todas as plataformas. Mas o impacto real vai muito para além das métricas das redes sociais. 3 semanas depois daquela noite, a doutora Helena Pereira abordou Mariana com uma oferta para gerir a fundação de caridade da sua família, com o triplo do seu salário anterior. Precisamos de alguém que entenda o que é a verdadeira inteligência, disse ela. E como facilmente a podemos ignorar? Mariana aceitou e, em poucos meses, provou que as suas competências organizacionais e atenção ao detalhe, aprimoradas ao longo de anos a gerir casas abastadas, se traduziam perfeitamente na gestão de iniciativas filantrópicas multimilionárias. A Fundação Manuel Silva, nomeada em honra do avô de Diogo, já atribuiu 47 bolsas de estudo integrais a crianças sobredotadas de famílias trabalhadoras. O critério de seleção não são as notas dos testes ou as redações, mas a capacidade demonstrada de aprender, adaptar-se e superar obstáculos. Procuramos miúdos que foram subestimados, explica Mariana aos repórteres. Aqueles que se sentam silenciosamente nos cantos, a absorver tudo, enquanto os adultos assumem que não são suficientemente espertos para importar. As inscrições em clubes de xadrez e póquer em centros comunitários por todo o país aumentaram 400% depois de o vídeo se ter tornado viral. As bibliotecas relatam picos maciços nos empréstimos de livros de jogos de estratégia. O efeito Diogo tornou-se um fenómeno real nos círculos de psicologia educacional. Mas talvez a transformação mais satisfatória envolva o próprio Rui Figueiredo. O homem que outrora possuiu um império tecnológico no valor de milhares de milhões trabalha agora como consultor de nível médio numa empresa que não lhe teria retornado as chamadas há 2 anos. O conselho de administração da sua empresa pediu a sua demissão semanas após o lançamento do vídeo, à medida que clientes e parceiros se distanciavam da sua exibição pública de preconceito. A sua esposa pediu o divórcio 6 meses depois, citando diferenças irreconciliáveis, código legal para "não posso estar casada com um homem que o mundo inteiro sabe que é um racista". Os seus filhos, envergonhados pelo comportamento do pai, recusaram-se a falar com ele. A quinta, onde outrora organizava jogos de póquer para a elite de Lisboa, foi vendida para pagar honorários de advogados e custos de acordos. Os novos proprietários converteram-na num centro de aprendizagem para crianças sobredotadas de comunidades desfavorecidas. Uma bela ironia que não passou despercebida a ninguém que conhecesse a história do edifício. Figueiredo vive agora no apartamento T0 na Amadora, a comer jantares de micro-ondas e a ver as notícias sobre o sucesso contínuo de Diogo com o conhecimento amargo de que criou a sua própria queda. Entretanto, as conquistas académicas de Diogo continuam a surpreender os seus professores. Notas máximas em cálculo avançado e psicologia comportamental. Capitão da equipa de debate e do clube de xadrez. Ofertas de admissão antecipada da Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa e Universidade de Coimbra. Não por causa das suas habilidades no póquer, mas por causa da mente analítica que tornou essas habilidades possíveis. O póquer foi apenas uma demonstração, explica a doutora Ana Santos, orientadora académica de Diogo. O verdadeiro dom é a sua capacidade de processar informações complexas, identificar padrões e aplicar conhecimento teórico a situações práticas. Isso é útil em qualquer área. O documentário O Rapaz que Lia Mentes ganhou 3 prémios e inspirou discussões sobre a reforma educacional em dezenas de distritos escolares. O momento mais poderoso do filme surge quando Diogo regressa ao seu antigo centro comunitário de Alcântara, ensinando os fundamentos do póquer a uma nova geração de crianças que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Todos os sábados de manhã, vejo miúdos que me fazem lembrar de mim, diz Diogo para a câmara. Os sossegados, os espertos, miúdos cujo potencial é invisível para as pessoas que fazem suposições sobre inteligência com base em códigos postais e contas bancárias. A sala de póquer no centro comunitário onde ele aprendeu o jogo chama-se agora Sala Memorial Manuel Silva, com a fotografia do seu avô pendurada sobre a mesa principal. Carlos Monteiro, o jogador de póquer profissional que testemunhou a revelação de Diogo, tornou-se um improvável mentor e defensor. Aquele miúdo mudou a minha forma de pensar sobre o talento, diz ele em entrevistas. A verdadeira habilidade não se anuncia com roupas caras e acessórios de luxo. Às vezes, senta-se silenciosamente no canto, a observar e a aprender, à espera que alguém lhe dê uma oportunidade. Os bolseiros da Fundação Manuel Silva já estão a deixar a sua marca. Matilde Rocha, uma menina de 12 anos de um bairro social, acabou de vencer as Olimpíadas Nacionais de Matemática. Tiago Dias, cujos pais trabalham em turnos duplos num restaurante, recebeu admissão antecipada no programa de Engenharia da Universidade do Porto. Sara Lopes está a desenvolver uma aplicação para ajudar outras crianças de famílias monoparentais a aceder a recursos educacionais. Não estamos apenas a financiar a educação, explica Mariana no seu escritório da Fundação,
que tem vista para o mesmo parque onde o seu filho brincava enquanto ela tinha vários empregos. Estamos a provar que a genialidade existe em todo o lado. Só é preciso saber como reconhecê-la. Os efeitos em cascata continuam a espalhar-se. As escolas de gestão ensinam agora o caso Figueiredo como um exemplo de como o preconceito inconsciente pode levar a tomadas de decisão catastróficas. A comunidade do póquer abraçou Diogo como um símbolo da natureza democrática do jogo, onde a habilidade importa mais do que a origem. Jogadores profissionais procuram regularmente as suas perspectivas sobre a leitura de tells e estratégia psicológica. Aos 13 anos, já foi convidado para observar eventos da World Series of Poker, embora esteja focado nos estudos em vez do jogo profissional. O póquer ensinou-me sobre pessoas. Explica ele numa entrevista recente. Mas há pessoas em todo o lado. Na ciência, nos negócios, na política. Compreender a psicologia humana é útil, não importa a carreira que se escolha. Quanto ao seu futuro imediato, a Universidade de Lisboa aguarda bolsa de estudo integral, naturalmente, juntamente com um lugar no seu programa acelerado de psicologia. A sua redação de admissão, intitulada Porque as suposições são perigosas, foi partilhada em círculos educacionais como uma obra-prima de pensamento analítico de uma mente adolescente. A cena final do documentário mostra Diogo na sua graduação no Colégio de São João, a discursar como o melhor aluno para uma audiência que inclui muitas das mesmas pessoas que outrora o descartaram como mobília invisível. A inteligência não se herda através da riqueza. Diz ele à multidão, a sua voz agora mais grave, mas carregando a mesma força tranquila que chocou uma quinta cheia de bilionários. A genialidade não se transmite através do privilégio. O gênio cresce onde quer que a curiosidade encontre a oportunidade. Mesmo nas sombras onde a sociedade não se lembra de procurar. A ovação de pé dura 5 minutos completos. Hoje, Diogo Silva é a prova viva de que o potencial não tem morada, nem uniforme, nem sotaque. Apenas a coragem de provar que todos estão errados, uma decisão perfeita de cada vez. E algures na Amadora, Rui Figueiredo assiste à cobertura da graduação na sua pequena televisão, finalmente compreendendo o custo das suposições que outrora lhe pareceram tão seguras de fazer. Subscreva para mais histórias de gênios ocultos, vitórias inesperadas e o belo momento em que o preconceito encontra a verdade inegável. Porque neste momento, algures, uma mente brilhante está a ser ignorada. E tudo o que precisam é de alguém disposto a ver o seu verdadeiro potencial.